porque eu estava vendo aqui como se fosse uma tela, a prece da Marli, e ela falando tudo, né? Sobre os encontros, as pessoas próximas, as pessoas mais distantes fisicamente, mas esse momento único do Evangelho da gente poder estar se reunindo, graças à permissão da espiritualidade, mais do que isso ainda, a inteligência humana que faz com que a gente diminua essa distância física entre nós. Então, eu desejo de coração mesmo, viu? Eu estava falando antes com a Thelma, antes da gente entrar ao vivo, que todos os irmãos e irmãs que acordaram na manhã desse domingo, que tiveram o ato generoso de estar aqui conosco no Evangelho, para ouvir o Evangelho, para sentir a presença da espiritualidade na nossa manhã de domingo, que aqui em Itaí está friozinho, eu não sei aí em Botucatu e nas outras cidades onde estão os outros irmãos e irmãs que vão estar assistindo, mas a gente sente a presença divina do calor, do carinho, da amizade e da proteção. Então, a minha gratidão, eu ganhei essa semana um presente, e o presente, eu até postei, mas essa caixa aqui, ela está escrita, lógico que quando aparece aí para vocês, aparece, não sei se aparece o escrito a gratidão mesmo, ou aparece distorcido como está aqui na imagem para mim, né? O contrário. Mas eu quero sempre, em todos os evangelhos, deixar esse presente aqui, representando a gratidão que eu sinto a cada convite e a cada momento, com toda essa humanidade que a espiritualidade nos concede, seja com um, seja com dois, seja com muitos irmãos, mas que a gente se conecta com o nosso divino. Deus abençoe muito esse presente que vocês me deram de estar aqui com vocês hoje, viu? Eu não posso ver quem está entrando, vejo aqui alguns nomes na tela, mas já fica aqui também o meu abraço fraterno, meu carinho para aqueles que vão estar assistindo agora conosco, para aqueles que vão estar ouvindo depois, para aqueles que vão estar, às vezes, pelo celular mesmo conversando, como que foi o Evangelho? Eu não pude assistir, mas já me conta alguma coisa. E obviamente, aí, ó, a mãe da princesa Valentina acabou de entrar aqui porque eu vi, viu? Mas no decorrer a gente vai se envolvendo e as mensagens vão ficando aí como prova de carinho. Então, meus queridos, eu escolhi a mensagem do Evangelho de hoje, baseada em muitas coisas que a gente ouve, e hoje eu queria, antes de iniciar o Evangelho, falar aqui para os nossos irmãos, como disse a Marli, de outras religiões, de outros credos, porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso aí no Caminho da Luz, mas às vezes quando eu encontro com irmãos de outras religiões, eles nos perguntam, mas vocês falam muito do Evangelho segundo o Espiritismo, então vocês não leem a Bíblia, ou vocês não conhecem a Bíblia? Falam, conhecemos, então cada Evangelho, mesmo que eu venha falar do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre coloco um salmo, alguma coisa da Bíblia, exatamente como uma forma de carinho para esses outros irmãos de outras religiões, mas para mostrar verdadeiramente o propósito da doutrina quando diz que somos filhos do mesmo Pai. E isso eu acho maravilhoso, porque isso faz com que nós, quando ouvimos um só pastor, um só rebanho, a gente se reencontre nessa humanidade infinita, sem denominações. Então, antes da gente começar a entender que não é para termos medo de viver, é importante que a gente faça uma viagem, é importante que a gente busque dentro do nosso interno, né, do nosso sagrado interno. Por que será que a gente tem tanto medo? Por que será que tudo na nossa vida, sabendo desse exemplo deixado por Jesus, nosso mestre, irmão e guia, a gente ainda vive alimentando? E eu falo alimentando porque se a gente não alimentasse, não sobreviveria, né, desse sentimento chamado medo. E que junto com esse sentimento nós desenvolvemos uma série de emoções
em decorrência dele, mas o porquê que nós não aprendemos um ponto básico na nossa existência. Medo, todo mundo tem. E eu sempre falo que não é errado, porque muitas pessoas, quando a gente fala do medo, as pessoas falam assim, mas então eu sou um covarde perante a vida, pelo medo que eu sinto? Não. Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda, é algo natural. É algo que faz parte do ser humano ter esse sentimento de medo. O que nós temos que começar a avaliar, o que nós temos que começar a entender, o que nós temos que começar a amadurecer dentro de nós, é que sentir medo é normal, mas nós não podemos fazer uso desse sentimento nas situações que nos aparecem na vida, como sendo mais importante até mesmo que o amor de Deus por nós. Porque o evangelho é muito claro. Nós vamos encontrar milhares e milhares de pontos dentro do exemplo deixado pelo Cristo e eternizado pelos apóstolos, nos capítulos bíblicos e evangélicos, que nós, se temos confiança em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nada, literalmente nada, nos acontecerá. A gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se nada me faltará, aquele medo que eu estou sentindo pela falta de segurança em alguma situação da minha vida, é porque eu não estou confiando no amor de Deus. Então, nós já entendemos, antes de começar o evangelho, porque hoje, como a Thelma falou que eu podia, e o Alfredo ainda nem entrou e nem a Marli para falar nada, então, primeiro vai ser 1 hora para a gente entender o significado do medo, depois mais 1 hora para a gente entender como nós lidamos com essas emoções, e depois mais 1 hora para a gente finalizar falando só do amor de Deus. Aí nós saímos todos de casa em pleno domingo, com friozinho, e vamos almoçar fora, porque não vai dar tempo do pessoal que está assistindo o evangelho cuidar do almoço. Porque hoje nós viemos cuidar do almoço da nossa alma. É brincadeira, viu, gente? Não é brincadeira que nós viemos cuidar do almoço da nossa alma, mas nós vamos falar de tudo isso dentro do tempo do evangelho, fiquem tranquilos. Apesar de eu querer ficar aqui, até depois do almoço, mas hoje nós vamos conversar sobre esse entendimento que eu comecei a colocar aqui para a gente já começar a refletir. Então, Isaías, ele diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou. Ele formou Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu imaginei a cena de todos nós aqui, pensando nesse cuidado do Pai Celestial conosco, sabendo que antes que nós imaginássemos sermos criados, cada um de nós já era conhecido pelo teu nome, como se fosse assim uma forma de te dizer, Jaqueline, Thelma, Marli, Ivone, tu és minha. Mas minha no sentido de aconchego, minha no sentido de carinho, minha no sentido de proteção. E para que a gente ficasse mais firme nesse entendimento do amor de Deus aqui trazido por Isaías e trazido por tantos e tantos aqueles que foram chamados dos que falaram em nome do Cristo, nós vamos imaginar o exemplo do Cristo não há 2000 anos, mas na data de hoje. Quando todos nós que estamos vindo de uma experiência muito forte com relação a entendermos que não temos o controle sobre nada que acontece na nossa existência, a não ser o nosso autoconhecimento, a não ser a nossa busca sobre o nosso aprendizado íntimo, a não ser o nosso domínio presente sobre a nossa ligação entre nós e o sagrado que é o Pai. Nós vamos entender que nós viemos para este planeta com um guia chamado Jesus, com um mestre chamado Jesus, com o irmão mais velho chamado Jesus, para que em todas as atitudes da nossa vida, não era só em uma,
mas em todas. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, sintonizados no que ele nos trouxe como ensinamento. E quando a gente começa a entender esse papel do Cristo na nossa vida, nós vamos entendendo também que neste planeta onde nós estamos vivendo, chamado Terra, onde nós trabalhamos muito ainda essa situação do nosso passado, não só o passado agora há pouco, mas o nosso passado bem distante, que viemos trazendo todas as colheitas dos plantios que nós fizemos, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Nós vamos observando que termos medo de viver faz parte da nossa caminhada evolutiva? Faz. Mas o que nós não podemos alimentar dentro de nós é o medo com relação às coisas que nos acontecem e que nós, de uma forma autoprotetiva ou protetora, usamos, e muitas vezes de forma mais inconsciente, mas às vezes até de forma consciente, para travarmos a nossa evolução. Daí muitos vão estar falando, mas como que você está falando isso, já que travarmos a nossa evolução se a gente está querendo evoluir? Nós queremos evoluir, mas sem trabalho. Então, nós usamos essas desculpas, porque o medo está muito atrelado, como eu disse antes, à falta de segurança. Então, quando nós não temos segurança do que irá acontecer, ou de como as coisas vão caminhar, a gente sente medo. A gente sente medo do desconhecido, a gente sente medo até do conhecido, e a gente sente medo, principalmente porque a gente sabe que tudo que nos é trazido para a nossa transformação e reforma íntima, ela gera mudança. Ela faz com que a gente tenha que fazer escolhas. E nós sabemos também nessa existência que tudo que a gente tiver que escolher, porque nós temos ainda que fazer uso de uma palavrinha chamada livre-arbítrio, eu posso fazer isso, eu tenho livre-arbítrio de escolher esse caminho ou esse. E eu costumo dizer que na casa espírita sempre a gente ouve falar, ou ainda fala, ou já falou, e aqui a gente vem ou pelo caminho do amor, ou pelo caminho da dor. E se perguntarmos aos nossos irmãos, a grande maioria vai falar, eu vim até a casa espírita porque eu estava sofrendo. Então eu escolhi encontrar Jesus pelo caminho da dor. E eu hoje falo, diante de tantas provas de fé, que a minha pequenina alma já passou, que eu não me permito mais falar, que em algum momento da minha existência, estando dentro da casa espírita ou não, eu busquei Jesus pelo caminho da dor. Ele só amou, ama e amará porque cuida, porque protege. Então eu me sinto sempre dentro dessa proteção. Então tudo que acontece na minha existência, tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu, foi para fortalecer cada vez mais a minha fé e para mostrar que o medo vai existir muitas e muitas vezes, que nos evangelhos presenciais que eu já fiz e nos evangelhos presenciais e online que eu ainda vou fazer, eu falo que a doutrina veio para nos ensinar, principalmente para mim, que sou quem mais ouve o meu evangelho, que quando se fala da separação dos entes amados, dos nossos entes queridos, nós espíritas, a começar por mim, não temos medo da morte, nós temos pavor. E essa experiência que nós vivemos atualmente, de tudo que o nosso espírito aprendeu, ou buscou aprender, ou sentiu, ou sentiu de uma forma impactante com a pandemia, veio para nos mostrar verdadeiramente que a nossa fé tem que estar cada vez mais enraizada no exemplo do Cristo. Nós não estamos falando que para seguir o Cristo, nós precisamos de perfeição, mas nós precisamos de muita transformação. Nós precisamos entender que o medo, principalmente esse medo de viver,
né? Não tenha medo da vida, não tenha medo de sentir tudo que ela te oferece, não tenha medo de sair do seu comodismo e ir buscar o Cristo, porque sair do comodismo e ir buscar o Cristo é nada mais, nada menos do que transformar o seu egoísmo, o seu orgulho nas lições de humildade e de simplicidade que ele nos trouxe. E isso é muito fácil falar, mas é difícil vivenciar, porque a gente ainda se pega relutando muito com as transformações mínimas que a gente poderia ter feito no nosso dia a dia e a gente não faz. Porque ainda damos vazão ao orgulho, ao egoísmo, muitas vezes até sem perceber. Às vezes a gente ainda até se esconde, na grande maioria das vezes, no nosso papel de sofrimento, de dor, de vitimismo, de tantas e tantas coisas que a gente sabe que quando a gente coloca na balança da razão, da espiritualidade, não na balança da razão da nossa verdade, na balança da razão da verdade divina, a gente sabe que se fosse com Jesus, a atitude seria outra. E muitos vão estar falando, mas quando eu coloco Jesus no meu exemplo diário, é muito difícil. Porque as pessoas são muito cruéis, as pessoas são muito vingativas, as pessoas nos traem, as pessoas são desleais, as pessoas nos humilham, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos desiludem. Daí, quando a gente começa a fazer a nossa viagem interna e entender o que vai ser dito agora, de que Deus é perfeito, Ele nos ama incondicionalmente, por isso nos mandou Jesus como exemplo do amor. Deus nunca erra, Deus é bom o tempo todo. Então, se as pessoas me fazem isso, no meu dia a dia, no meu cotidiano, é porque verdadeiramente eu só estou recebendo na lei de causa e efeito aquilo que eu já fiz no meu passado. Eu também já agi dessa forma com elas. E talvez não seja no meu passado tão passado. Às vezes seja no meu passado dessa existência. Porque a gente faz isso. Constantemente a gente está agindo, achando que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo percebido, não está sendo sentido, não está sendo emanado. E as pessoas sentem. Às vezes passam meses, ou às vezes passam até anos sem nos contar. Mas numa conversa, num bate-papo, deixa escapar. Você não lembra, você não se recorda, mas aquele dia eu precisava tanto de você. Mas você estava muito ocupado, você estava muito ocupada. Você até me avisou, mas depois você não me deu o tempo que eu precisava. E muitas vezes nós somos esses que falamos isso ao outro. E nem esperamos que esse outro nos dê o retorno dele, no tempo dele, ou simplesmente nem esperamos nada. Já julgamos, já agimos, já mudamos a nossa forma de ser a partir daquilo, e com isso nós vamos criando esse medo de viver, esse medo pela vida, porque a gente vai se blindando para não sentir isso. Para não nos sentirmos decepcionados com o que virá, ou com o que estamos vivendo agora. Então, a proposta do Evangelho de hoje também é para que a gente comece a despertar o que a gente perde, o que a gente deixa verdadeiramente de viver, quando esse sentimento de medo é muito maior do que a nossa fé no amor de Deus. Porque Jesus, quando esteve conosco, a gente vai fazer agora uma rápida retrospectiva do exemplo do Cristo, já começou na sua vida, no seu nascimento, na maior simplicidade. Eu não preciso vir aqui para contar como Jesus veio, porque todo mundo sabe, mas eu preciso que todos nós
Comecemos a fazer essa viagem no tempo, para imaginando como que é o tempo do exemplo do Cristo e o tempo nosso, com a nossa vida aqui, nessa experiência reencarnatória que nos foi ofertada. Tenho plena certeza que todos que estão nos assistindo agora, todos que estão nos vendo, e aqueles que irão nos ver e nos assistir depois, vão imaginar que dificilmente muitos de nós, ao nascermos, tivemos tanta dificuldade como Cristo teve. E isso não foi nenhum motivo para que ele desistisse de exemplificar o amor que Deus pediu. Ele não teve medo. Aí, com o passar do tempo, nós fomos vendo que Jesus foi crescendo, foi assumindo o seu papel de exemplo e foi escolhendo, mas não escolhendo no sentido de escolher porque esse é o privilegiado, esse é o merecedor da minha escolha. Mas ele foi trazendo os seus apóstolos para perto dele. Mas para mostrar para a sociedade da época e mostrar para a sociedade de hoje. Porque nós vamos começar a entender o exemplo que eu vou dar e a comparação. Que as escolhas do Cristo foi exatamente por aqueles que não eram, aos olhos da humanidade, aos olhos da sociedade, aos olhos das crenças, aos olhos dos costumes da época, os melhores a serem escolhidos. Ele não teve medo da opinião pública. Ele não teve medo de levantar a bandeira de Deus sobre o amor que ele deveria, como exemplo, ofertar a toda a humanidade. Naquela época, hoje e eternamente. E eu fico imaginando, nós, quantos medos de viver já não tivemos para sermos o exemplo do Cristo. Até mesmo numa rodinha de amigos, de conhecidos, até mesmo no meio profissional, quando questionados sobre a nossa fé, questionados sobre a nossa religião, ao invés de respondermos crentes no amor de Deus, que éramos espíritas, ou que somos espíritas, como isso iria soar no meio social, nós nos acovardamos. Ou talvez não falamos com a certeza, com a clareza e com a firmeza daqueles que creem. Jesus não. Jesus veio, Jesus conviveu com todos, Jesus conviveu com a decepção, Jesus conviveu com a traição, estou falando aos nossos olhos, a nossa forma de vida. Ele conviveu com o abandono, com a crítica, com o descaso, com o sarcasmo, conviveu com o menos, conviveu com a falta, conviveu com tudo. Mas em momento algum demonstrou em um só segundo da sua existência ter medo de viver aquela proposta que Deus lhe havia feito para que a humanidade seguisse por toda a eternidade, de tão forte que era o amor dele por cada um de nós. E daí a gente vai passando dessa fase do Cristo, da comparação entre o nosso passado com o nosso presente. E nós vamos agora começar a refletir. Por que a gente tem tanto medo da vida? E é tão forte essa reflexão, porque antes de vir falar, a gente não é que a gente estuda o Evangelho, não é que a gente lê o Evangelho, mas a gente vem para dentro do nosso Evangelho íntimo, eu enquanto Jaqueline, para que as reflexões íntimas que eu fiz antes de estar aqui, ela pudesse ser tão verdadeira, não na verdade da Jaqueline, porque eu estou como Jaqueline nesse projeto reencarnatório. Não sei das outras, não sei das próximas, mas nesse eu estou. E são tantas e tantas perguntas, e a espiritualidade com tanto e tanto carinho traz tantos esclarecimentos,
que uma das coisas que me mostrou muito claro essa questão do medo com relação à vida é, mais uma vez, a minha falta de dignidade espiritual entre o meu compromisso enquanto encarnada com o divino, enquanto eu estava implorando essa oportunidade de reencarnação. Isso veio tão forte, porque quando nós estávamos lá, prontos para virmos para cá, a gente já tinha plena ciência das escolhas que fizemos, aqueles que estariam junto conosco, para estarmos juntos, nos transformando, aparando as nossas arestas, como a gente disse, resgatando os nossos débitos, transformando os nossos equívocos. Aí a gente vem para essa encarnação, com uma única proposta dentro do Evangelho, a do autoconhecimento. Daí a gente esquece, deixa ali como uma amnésia profunda e vem para essa encarnação, com o único propósito do autocontrole. Eu quero controlar tudo que acontecerá na minha existência, que acontece na minha existência até mesmo quando eu estou no momento presente. Como se eu tivesse dentro de mim uma bagagem espiritual do amor de Deus, como foi com Jesus. Aí eu quero me comparar com o Cristo. Mas eu esqueço de tanto e tanto egoísmo e orgulho, que no meu dia a dia, em detalhes tão pequenos, podem e deveriam ser transformados. Mas eu não transformo. E por isso, eu vou criando nos meus minutos, nas minhas horas, nos meus dias, nos meus meses, nos meus anos, uma falta de estabilidade espiritual tão grande, que vai gerando uma falta de segurança e que vai alimentando, através dessa falta de segurança, uma profunda ansiedade. Vivemos a era dos ansiosos. Antes a gente falava, ai, depressão, antes a gente falava, ai, síndrome do pânico, antes a gente falava de uma série de coisas que lá no íntimo, se fôssemos estudar verdadeiramente, que já no Evangelho já fala da causa das nossas aflições, e que nada mais é desse desejo profundo, louco, inconstante, desequilibrado, de achar que podemos controlar o que nos acontece. Que temos constantemente a previsão de evitarmos algo que irá nos trazer dor e sofrimento, para que a gente não tenha mais medo do que vai acontecer. E daí a gente deixa de viver o que está acontecendo. Por isso que é tão difícil a gente viver mais tempo em felicidade, em alegria, em paz, porque a gente ainda busca, através da gente buscar o que Jesus nos trouxe como exemplo, alimentando a nossa fé, fortificando o nosso equilíbrio na confiança de que Deus cuida, protege e ama. A gente ainda fica buscando, em pequenos detalhes, aquilo que vai nos desequilibrar, aquilo que não vai nos trazer a paz, e sim vai nos tirar a paz. Aquilo que vai fazer com que a gente ainda possa daí usar a frase típica. Eu faço as minhas preces, eu peço a Deus, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me olha, parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não me sente. Aí a gente já está escondidinho de novo, naquele papel de vítima, de sofredor,
de que tudo que pode acontecer no universo de negativo cai sempre no mesmo endereço, na minha vida. E daí vai ficando difícil no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, até a gente sorrir. Até alguém chegar para nós e falar, como que está a tua vida? Me conta, faz tanto tempo que eu não te vejo, que a gente não se fala. E você soltar um sorriso imenso e falar, tá maravilhoso. Graças a bom Deus. Eu só tenho a agradecer. Fica difícil. Muitos de nós ainda falamos, é bom a gente nem falar como que está a minha vida. Eu não quero te preocupar com o que eu estou passando. E com isso, a gente vai verbalizando para o universo, vai transmitindo essa fake news, como é a moda hoje, mental e verbal, ou às vezes até física, porque o nosso corpo conta, sendo que a nossa proposta, quando estávamos lá e viemos para cá, era de sermos mais um pontinho de luz a iluminar este planeta, levando a mensagem do Cristo. Mesmo que em gotas homeopáticas, mesmo que fôssemos um grãozinho de areia no deserto, não importa. Como já dizia Madre Teresa de Calcutá, tudo começa por um. E a gente já quer começar pelo fim e não pelo começo. Muitos falam, mas eu tenho muito que transformar, vou deixar para a próxima encarnação. Eu te criei tantas e tantas arestas para serem aparadas, que nessa encarnação eu não consigo. Mas você não consegue começar por um? Se agora cada um de nós fôssemos fazer uma lista, as pessoas têm costume de falar de inimigos, eu não gosto dessa palavra. De irmãos que não sintonizam conosco. Se você tem 10 na sua lista, tem 5 na sua lista, e a gente sabe que às vezes a gente não tem ainda condições do convívio, mas que através de uma prece, de uma emanação de vibrações positivas, a gente vai minimizando essa energia que ainda não está se conectando com a nossa, mas com o tempo isso vai acontecer. A gente não quer. A gente não quer começar nem pelo um. Aliás, a gente entra nesse comodismo, nessa falta de respeito com a espiritualidade, que é muito sério que eu vou falar, e verdadeiro. Às vezes eu falava isso, às vezes sorrindo, mas é tão profundo isso que me fez mudar. A gente passa procuração para as pessoas viverem a nossa vida espiritual. Quantos de nós já não falamos e não ouvimos? Você vai no centro hoje, faz uma prece para mim. Me mentaliza no passe. É errado as pessoas falarem isso? Não. Quando você fala isso no sentido de corrente de fé, mais pessoas pensando em Deus e pedindo por você, mas você também está fazendo a sua parte. Parando de ficar se escondendo de novo através do papel de vitimismo, para falar, mas hoje eu não estou boa para ir no centro. Hoje eu prefiro ficar em casa. Mas se você ainda ficar em casa em prece, graças a Deus. Mas muitas vezes a gente ainda fica em casa, martelando, martirizando pensamentos que ainda alimentam o nosso egoísmo, ainda alimentam o nosso orgulho, ainda alimentam a nossa vaidade, ainda alimentam a nossa prepotência. E nós continuamos, resumindo tudo isso, ainda alimentando o homem velho e não dando espaço para que surja o homem novo. É por isso que a gente tem medo da vida. Porque a vida é levantar a bandeira do Cristo no grau de evolução que nós estamos. Com imperfeição, sim, porque sou ciumenta, sou invejosa, sou vaidosa, sou maledicente. Com tudo isso que a gente reconhece naqueles que estão no planeta de prova e expiação. Mas também sou empática, também sou generosa, também sou amorosa,
também tenho compaixão, também perdoo, também tenho gratidão, e é isso que faz com que eu me sinta pronta para seguir o Cristo no grau que eu estou. Não vou mais ter medo da vida, porque do mesmo jeito que na vida eu vou vivenciar experiências que vão me deixar sozinha muitas vezes, da minha forma de entendimento. Porque muitos de nós nos sentimos num processo de solidão. Das muitas e muitas vezes que eu deixarei derramar lágrimas no meu rosto, cairão lágrimas no meu rosto, por tristeza, por melancolia, por solidão, por dor. Também terei muitos momentos que eu irei sorrir, que eu irei gargalhar, que eu irei agradecer. Mas para tudo isso é importante que você esteja pronto para a vida. Entendendo que tudo isso é um processo de transformação. Que tudo isso é um processo de enfrentamento do caminho da sua perfeição. É isso que nós viemos buscar aqui. Em nenhum momento eu pegando o Evangelho, eu pegando a Bíblia, eu pegando qualquer lugar numa interpretação do Cristo que eu creio, que vive em mim, que a minha centelha divina vai estar escrito lá. Só irão me seguir aqueles que forem perfeitos. Jesus já dizia: conhecereis os meus discípulos pelo tanto que se amarem. E é esse o nosso processo. A busca do amor exemplificado pelo Cristo. Então nós teremos muitos momentos de altos, mas também muitos momentos de baixo. Altos e baixos, como a gente fala na linguagem popular. Mas isso como sendo parte da nossa transformação interna. Não como sendo motivo para desistirmos, motivos para perdermos a vontade de viver, motivos para continuarmos sendo, em cada instante da nossa experiência reencarnatória, um exemplo de transformação para a nossa vida. É essa que é a proposta do Evangelho. Quando a gente ouve aquela frase que fala tudo posso naquele que me fortalece, não tenha medo, porque Deus está contigo, não é só falar. É importante que a gente sinta e vivencie isso. Porque se nós fecharmos os nossos olhos agora, os nossos olhos físicos, e olharmos para dentro de nós, quantas experiências nós já não passamos que nós tínhamos plena certeza que a gente não ia suportar, que a gente não ia sobreviver, que aquela experiência era tamanha que a gente só tinha uma frase para falar: Deus, por que eu? O tempo passou, as coisas aconteceram e nós estamos aqui falando do Cristo, sentindo o Cristo e pedindo para que Ele continue conosco. E a gente nem precisaria pedir, porque Ele não deixa nenhum irmão seu abandonado, porque esse é o pedido de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Mas é chegada a hora da gente começar também a entender o significado do tempo, a entender a importância que cada segundo da nossa existência veio como uma forma de reformulação para essa caminhada com a nossa perfeição. A gente já falou tanto de transformação, de reforma íntima, mas a pergunta que a espiritualidade nos faz: qual está sendo o nosso trabalho nessa transformação? A gente fala de busca, mas agora vamos fazer a nossa pergunta interna. O que eu estou fazendo verdadeiramente para essa busca? Se nós formos analisar, nós estamos
muitas e muitas experiências da nossa existência, nós estamos igual àquela pessoa que tem o sonho da casa própria. E façam essa viagem comigo. Alguém chega para você e diz: eu sou o engenheiro que vai construir o seu sonho, que é o sonho da casa própria. E você pode pedir tudo o que você quiser para que eu faça o seu projeto. E daí você pega. Imagina a sua casa, que como ele não te deu limites e disse que você poderia pedir tudo, você leva aquele projeto, que não é uma casa, não é uma big de uma mansão, porque você colocou lá tudo que você sonhava de melhor para você. E aí ele vem, traz o projeto que ele colocou ali no papel para você. E ele fala: olha, o teu projeto vai começar agora e eu só vou te pedir uma coisa. Esteja junto comigo neste projeto. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, se entregue, se jogue nesse projeto. Aí você recebe a primeira ligação, 3h da manhã. Vamos lá ver a obra. Aí você já começa a pensar: puxa vida, só tem que acordar 3h da manhã, lá ver a obra. E se eu fiz esse projeto para ser tão grandioso, vai gastar muito mais tempo meu, vai gastar muito mais esforço. Mesmo que tem um monte de pessoas me auxiliando, me amparando, mas eu acho que eu vou deixar pela metade. E se você colocar de novo o que você está sentindo naquele projeto, aquela mansão maravilhosa que você pensou, passa a ser uma kitnet, com o mínimo possível de trabalho. Só por uma palavrinha: medo das realizações. Eu trago isso agora para nós. No nosso projeto de vida no plano espiritual, os engenheiros celestiais nos deixaram livres para que a gente escolhesse a nossa mansão em termos de enriquecimento espiritual, em termos de felicidade, de alegria, independente do que a gente trouxe como crença do Evangelho, quando a gente usa não como um aprimoramento e um aprendizado, mas quando a gente usa o Evangelho como desculpa. Quando a gente fala: a felicidade não é deste mundo, mas ela pode ser do meu mundo interno, mesmo que sejam só momentos de felicidade. Então nós viemos com esse projeto de mansão espiritual evolutiva. E a gente veio para cá com um monte, mas um monte, uma equipe, um monte de pessoas no nosso trabalho, na nossa essência chamada família, no nosso meio social, até mesmo na nossa essência chamada casa espírita, que é outra família. Um monte de irmãos e irmãs, diretos e indiretos, nesse processo de trabalho. E nós fomos deixando, através do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós vivêssemos uma pequena kitnet. Porque é assim que se resume aqueles que têm medo da vida, aqueles que verdadeiramente não entenderam ainda que falar só "eu confio em Deus" é muito pouco para o nosso grau de evolução. É necessário que a gente tenha, sim, uma fé do tamanho de um grão de mostarda e coloque a nossa vida em suas mãos. Que quando, no nosso projeto, que seja de um dia só, a gente fale:
Hoje o meu domingo vai ser assim, 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 assado. E as coisas comecem a acontecer. Às vezes a gente fala, nossa, hoje eu acordei e já começou tudo a dar errado. Esquece. Comece a entender se as coisas estão acontecendo da forma como eu me programei, diversa, o que será que a vida está querendo me ensinar? Se jogue. Deixa tudo acontecer. Naturalmente. Por isso que existe essa palavra, naturalmente. De forma natural. E o que é natural? É ligado à natureza? Também. Mas o que é natural? Natural é a providência divina. Natural é acreditar que Deus sempre vai estar fazendo o melhor por cada um de nós. Ah, mas o melhor é uma doença? O melhor é uma morte física para alguém que eu amo ou até mesmo para mim? O melhor é eu perder tudo que eu conquistei com o meu suor sagrado, honesto e digno? O melhor é eu perder a minha mocidade para ir viver nesse processo degenerativo do meu corpo físico? O melhor é eu ser traído, eu ser abandonado, eu ser esquecido, eu ser mal amado? O melhor, todo esse processo de dores, que muitas vezes nós damos como nome dores, ou até mesmo sofrimento, é o que a gente está passando nessa encarnação, aos olhos daqueles que buscam a transformação, são provas de fé, no fortalecimento para o seu encontro com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, através do exemplo deixado pelo Cristo. É isso que é nutrimento da vida. É simplesmente você acreditar. Você pode tudo. Tudo é tudo. Não tem outra palavra para definir tudo. Tudo é tudo. Você pode tudo. Quando você verdadeiramente, mesmo dentro do seu grau de esclarecimento e de amadurecimento espiritual, você pode tudo quando você está conectado com Deus. Você vence doenças, você vence perdas, você vence separações, você vence traições, ilusões, decepções, abandonos, mentiras. Você vence tudo. Porque depois você vai chegar na sua reforma íntima, trazendo uma lição muito forte de casa. Ninguém dá aquilo que não tem. E você não pode pedir ao outro aquilo que nem você está pronto a oferecer. Então, daí você para de ter medo da vida. Você para de ter medo, e principalmente dos frutos que esse medo te traz. Você entende de forma muito humilde que você não tem o controle de nada nessa vida. A única coisa que você pode controlar é a dimensão do quanto você pode ainda crescer em termos de acreditar que Deus nunca te deixa sozinho, de que Deus nunca te abandona, de que Deus te ama independentemente do que você é, do que você faz e principalmente do que você deixa de fazer e poderia fazer em nome do exemplo de Cristo. Então, quando nós nos deparamos com essa riqueza de amor, com essa força explícita no exemplo deixado pelo Cristo, a gente sabe que o medo ainda vai fazer parte de nós, mas não vai nos engessar,
não vai nos petrificar, não vai permitir, através das experiências que eu vou vivenciar, que eu não seja uma prova viva da minha fé. Porque essa permissão, para que ele seja tão grande dentro de mim, sou eu que tenho que dar. E eu não vou dar. Eu vou transformar o medo em prova de fé para tudo na minha existência. E quando eu começar a ir por esse caminho, eu vou ler aqui, em Isaías, no finalzinho, ele diz assim: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Quando eu li isso, e me ficou muito forte somente, não temas, porque estou contigo, essa segunda parte que ele fala do Ocidente e do Oriente, para mim veio como uma tradução de junção desse espírito que está com Jaqueline hoje, das tantas e tantas encarnações que eu já tive, para de agora. A espiritualidade me trazendo tudo que eu já vivi, que me trouxe traumas, medos, né? Através dos traumas, esses frutos, né? Que o medo vai nos despertando. E por fim, eu ainda fiquei para alimentar minha alma com essa frase: não temas, porque eu estou contigo. Está em Isaías, mas é Deus me falando todos os dias. Filha, não temas, pois eu estou contigo. E quando ele fala isso, o Pai maior, para mim, ele não me escolhe para falar só para mim, mas eu o escolho para ouvir. E é essa a mensagem de hoje. Porque daí, eu sabendo entender as situações em que esse sentimento de medo vai estar junto comigo, eu vou verdadeiramente valorizar cada vez mais a minha vida. Eu vou poder estar em todas as fases que eu vivencio, como avó, que é o papel que eu mais amo viver hoje, como mãe, que as minhas filhas entendem esse amor pela Valentina, como esposa, como sogra, como amiga, como irmã de fé de tantos irmãos, não só no meio espírita, como em outros credos. Como menina, como mulher. Eu quero viver todos os papéis que a espiritualidade me conceder, mas com tanta alegria na vida, através da gratidão por essa experiência que eu não pedi. Hoje eu tenho plena certeza que eu implorei. Eu implorei como hoje eu imploro, mas imploro com um sorriso no rosto de gratidão por tantas vezes que as minhas lágrimas caíram e eu ainda não entendi o amor de Deus. E hoje, quando elas caem, como emocionada eu estou agora, de lembrar de tanto acolhimento que eu já recebi, recebo, e procuro oferecer àqueles que necessitam esse mesmo acolhimento. Eu sei que o medo que habita dentro desse espírito, ele é muito pequeno. Ele é uma gota de água, perto do oceano de amor, de força, de equilíbrio, de serenidade e de paz que Deus me oferece todos os dias da minha vida. Eu desejo de coração que nesta manhã de hoje, esse caminho de luz, que é o nome dessa casa que me recebeu, ele continue iluminando
abrindo as portas para tantas pegadas dos seguidores do Cristo, que ainda desconhecem o seu potencial divino interno para colocar no trabalho, na obra deste irmão abençoado, para que a gente possa ouvir os chamados de Deus. Minha gratidão eterna, meu sorriso de felicidade, porque hoje, nesse exato momento, eu pude aprender, num sentido mais amplo da palavra, todas as energias que eu recebi aqui e que ainda irei receber, porque a espiritualidade é tão generosa, que até os irmãos que não estão comigo aqui, fisicamente ou online, depois, com toda certeza, na generosidade dos seus corações, irão emanar muito carinho, muito amor e muita luz. Que assim seja. Gratidão a todos, um domingo abençoado, que vocês possam levar, como disse a minha querida Marli, essa energia para a semana, para a vida, para que quando estiver aparecendo já bem longinho, uma situação que talvez já esteja fazendo com que o medo afloresça, vocês possam se lembrar da manhã de hoje, porque é isso que eu vou fazer para o meu início de semana, para o meu domingo e para todos os dias da minha vida física e espiritual. Fiquem com Deus. Jesus. Quando a gente fala, lembra das passagens, dos ensinamentos, a gente fecha os olhos e vê, né? Vê entre aspas, vê no sentido assim, quem somos nós, né? Eu, pelo menos, para ver Jesus. Mas eu sinto aquela figura, aquela figura. Então, falou em Jesus, então a gente sente aquela figura, né? Nos acalmando, nos dando a mão, levanta, você precisa levantar, acorda. Isso me emociona muito, sabe? E você trouxe para a gente um tema, assim, muito oportuno. Hoje em dia, todos nós a gente vê insegurança nas crianças, insegurança nos pais, a gente vê insegurança naquele aluno que termina a faculdade e diz, e agora, o que eu faço? Uhum. A gente que lida com criança, com jovens, sabe? Então, vem na cabeça da gente, terminei o ensino médio, e agora, o que você vai fazer? E agora? Não sei. A palavra é medo, porque nós estamos ainda não aceitando o que nos acontece. Exato. Então, a aceitação, não é aceitar a doença e ficar de braços cruzados. Ah, eu estou doente mesmo, é minha aprovação, então pronto. Não. Aceitar sem revolta. Eu estou doente, mas existem médicos, existem cientistas, existem medicamentos que eu posso, que o meu corpo físico vai poder ficar um pouquinho mais forte e tal, e vou terminar essa reencarnação cuidando do templo do meu espírito, que é o meu corpo físico, né? Então, tudo que você trouxe para a gente me lembrou essa palavra, aceitação, mas não no sentido de aceitar, cruzar os braços e falar, que seja o que Deus quiser, não é assim. Tanto é que no Evangelho tem um dos capítulos que eu mais gosto, pedi e obtereis. Você pede, mas logo em seguida tem uma outra frase do mestre dos mestres, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Não é mesmo? Então, antigamente, sabe, bem antigamente, quando meu filho foi para São Paulo para trabalhar, depois foi para Curitiba estudar e não sei mais o quê, eu tinha, assim, aquela insegurança, aquele medo, meu Deus, longe da mãe e tal, não sei o quê, sabe?
Até que um dia eu ouvi uma palestra de uma pessoa muito maravilhosa, e ele dizia que nós precisamos aceitar o que a vida está colocando na nossa frente. O meu filho está longe? Eu estou preocupada? Não, não vamos ficar preocupados. Vamos orar para que os espíritos superiores, os espíritos que gostam dele, ajudem ele. Então, hoje em dia, foi feriado, né? Então, ele veio de São Paulo para cá para passar o feriado com a mãezona aqui. Então, a mãezona aqui fica toda feliz. Agora, daqui a pouquinho ele vai embora. Mas eu não falo mais assim, ele vai embora. Ele vai cuidar da vida dele, porque, afinal de contas, precisa cuidar da vida, cuidar da sobrevivência, cuidar do espírito, cuidar do físico, está estudando ainda, está trabalhando. Então, eu fico feliz. Bom, ele está conquistando o lugarzinho dele na sociedade, mas não com aquele medo que eu tinha antigamente, sabe? E daí eu lembrei, esse mesmo palestrante, ele contou até todo mundo riu, e eu também ri, mas tem uma verdade tão bonita e tão grande nesse texto. Então, ele contou, tinha uns discípulos, um mestre, né? E, falando para os seus alunos, para os seus aprendizes, olha, Deus está em toda parte, Deus está no ar, Deus está na energia, nas palavras, ensinando os discípulos, né? E daí um dos discípulos ficou tão encantado, né? Puxa, quer dizer que Deus está naquela formiguinha que eu estou vendo aqui andando, Deus está naquele passarinho. E nesse mesmo instante, eu acho que todo mundo conhece esse texto, essa história, vinha vindo um elefante muito bravo, correndo, correndo, e quem estava em cima do elefante dizia, sai da frente, o elefante está enlouquecido, sai da frente. E o aprendiz pensou assim, bom, se Deus está em toda parte, Deus está no elefante, ele não vai fazer nada para mim. Só que o elefante chegou e quase que acabou com ele. Ele ficou muito triste, foi até o mestre e falou, mestre, o senhor disse que Deus estava em todos os lugares, eu achei que Deus estava no elefante, que não ia me machucar. Daí o mestre falou, pois é, Deus estava assim com o elefante, mas também estava no homem que dizia, sai da frente, o elefante está enlouquecido, sai da frente. Você não ouviu, né? É isso aí. Pois é. Então, aí eu penso assim, Jaqueline, faltou bom senso. Nós temos que aceitar o que chega para nós, sem revolta, entrar em preces sempre, orar e vigiar sempre, mas temos que ser sensatos. Se eu vou atravessar uma rua movimentada, Deus está comigo, mas não olho nem para cima nem para baixo, eu vou ser atropelado. Então, o bom senso precisa estar sempre do nosso lado, não é mesmo? Sim. Mas, Jaqueline, eu acho que todos nós ficamos muito felizes com a tua presença, com a tua companhia nesses minutos e pelo que você nos trouxe. Agora, eu gostaria de saber se tem alguém